vamos para o que interessa. A gente está vivendo um momento atual com algumas coisas no Brasil que são um tanto quanto preocupantes, não é verdade? E a principal delas aí desses últimos dias é essa ideia do Senado ter aprovado a indicação do Zaninzinho, como novo membro aí do STF no lugar do Lewandowski, do Ricardinho, né? Que já era membro do MST, né? Já era truta ali, né? Já era truta, então veio um truta para substituir o outro. Sim. E algo desse tipo é bem claro numa república bananeira, né? Onde o cara consegue colocar o advogado pessoal, o presidente da república consegue colocar o advogado pessoal como membro da Suprema Corte. A gente viu uma tentativa nos Estados Unidos, até lá atrás, acho que o Bush, se não me engano, indicou a advogada pessoal dele e o negócio não foi nem para frente, não chegou nem a entrar no Senado americano para discussão, porque, obviamente, uma imoralidade dessa não poderia seguir em frente. Eu gostei que você já fez uma provocação implícita aí. E eu vou fazer a pergunta de forma retórica. Certo. Por que é uma imoralidade? Não estou discordando, pelo amor de Deus. A minha pergunta é só como uma provocação para já... Porque eu gostaria de explicar... Quando a gente fala isso, é uma imoralidade. Mas eu acho que a gente tem que fazer uma defesa mais clara, mais apaixonada do porquê isso é uma imoralidade. Para ficar mais claro, não adianta... Eu achei que você tivesse voltado comunista da Grécia. Ufa. Por isso que eu tenho que deixar claro, eu concordo com a imoralidade. Eu só queria falar mais sobre isso antes da gente perseguir esse tema. Por que uma imoralidade o cara chamar o advogado dele para ser o ministro da Suprema Corte? O primeiro motivo é porque, teoricamente, tem que ter uma imparcialidade, certo? E na Suprema Corte nós teremos diversas pautas que o próprio governo vai colocar e serão julgadas lá dentro. Né? Então, um juiz que ele tem que estar o mais distante das partes possível, e ele já foi advogado pessoal numa causa que é extremamente conhecida da Lava Jato, de corrupção, né? Na qual o presidente Luiz Inácio Molusco da Silva não foi absolvido. Vou te fazer uma outra pergunta. Gostei disso tudo. Vou te fazer uma outra pergunta. Você acha que, dada a relação longa e promíscua que eles tiveram, ele sabe de coisas de fora muito íntimo e pessoal do Lula? Sem dúvida. Interessante que o próprio Lula tinha falado que não faria coisa parecida. Apareceu, fizeram corte, né? fizeram corte comparando ele antes e depois. Mas como isso é a representação da mentalidade de um povo, cara? Eu fico impressionado como que o Lula representa muito bem o espírito de um povo. Não adianta criticar e tudo, se você dentro de casa faz mais ou menos a mesma coisa nas suas relações pessoais. Eu lembro que dentro do movimento liberal, que é todo muito, né, assim, polido, certinho, né? Ternos, gravatas e que em alguns momentos dentro dos bastidores eu ouvia a conversa do tipo, não, mas você não conhece alguém lá em Brasília que possa acelerar um pedido pra gente? Você não conhece alguém lá no banco que possa resolver um negócio ali pra gente de maneira... É um tipo de mentalidade que é exatamente essa daí que o Lula coloca num espelho gigantesco pra gente se ver. Então, quem que foi? Acho que Barão de Itararé diz que atos corruptos são aqueles para os quais eu não fui chamado, né, no Brasil. Né? Quando você não me chama para uma treta, você é o corrupto. Mas se você tivesse sido chamado lá, você tinha ficado caladinho e enfiado dinheiro na cueca. Então, a gente tem que falar de uma mudança de mentalidade como um todo, cara. Tem muito brasileiro aplaudindo, dizendo, não, tem que colocar quem conhece mesmo, afinal de contas. Como? Não é esse o critério, né? E além não deveria ser. Não, e para complementar isso, óbvio que isso é o retrato de um povo, né? Que é o que você está querendo dizer. Teria que mudar uma mentalidade. E eu digo mais, ele sendo aprovado ali pelo Senado, isso mostra o quanto o Senado está preocupado com a relação com o judiciário. Mas aí eu falaria uma outra coisa. Historicamente, a sabatina do Senado é mais conferir a carteira de motorista, sim, a CNA, né, o RG, você tem essas duas coisas. Cadê a sua certidão de nascimento? Beleza, passou. Essa é o salamaleque do... Nunca um proposto
para assumir o cargo, foi vetado pelo nosso Senado. Nunca. Já fala, essa é outra coisa que fala muito. Nunca foi vetado. Nunca ocorreu. É aquela aula, aquela professora de geografia que nunca bombou uma pessoa. Você fala assim, mas você está mesmo ensinando geografia ou você está fazendo a boiada passar pela coisa? Isso já fala. Nunca passou. Todos passaram. Cara, mas acho que nunca... E eu acho mais imoralidade. O que eu acho mais imoralidade é que fica... E acho engraçado, a gente já naturalizou isso. Antes dele ser sabatinado, ele vai passando e almoçando, ele passa 3 meses. Beija a mão. Beija a mão. E nós achamos isso a maior natureza do mundo. Então aquilo que é acertado a portas fechadas é transposto para o... Foi elogiado por Damares. Isso. Foi elogiado por Flávio Bolsonaro. Foi elogiado por todos aqueles que até ontem batiam no peito e diziam isso nunca, isso jamais. É esse grau de promiscuidade que a gente tem na política brasileira, na qual hoje não existe mais a ideia de absurdo. Não existe mais a ideia de absurdo. Quando ele foi aprovado, né, agora esses dias, falou, cara, a gente tem Lula presidente, Alckmin vice, esse cara no STF, vai ficar lá quantos? 20 e tantos anos? 2050. 2050, né? Inacreditável que a gente tenha chegado a esse grau, a esse paroxismo, esse grau de surrealidade, porque, assim, não temos mais baliza sobre o que é aceitável, não aceitável. Mas o meu ponto é assim, vocês acreditavam que objetivamente a gente tinha algum motivo para acreditar que seria diferente, dado esse contexto que o Camarão acabou de falar? Né? Então, assim, nossas casas, né, poderiam fazer esse tipo de resistência? Muito difícil, né, cara? Muito difícil.